Gravando. Agora sim, vamos lá, gente. Então, quando a gente pensa no estudo da fisiologia, né, estudar fisiologia significa estudar o quê? Fala aí, Gabi, repete o que você falou antes de eu botar para gravar. Que estudo físico. O físico. De quem? Do ser humano? Pode ser também, né? Assim, vamos melhorar um pouquinho a sua resposta aí. Né? Melhor do que falar estudar o físico, eu diria que seria estudar o funcionamento, né, de um corpo, não necessariamente só o corpo humano. Então, a fisiologia, ela se dedica a isso, a estudar como que um determinado organismo funciona. E quando eu estudo o funcionamento, né, de um determinado organismo, isso pode incluir estudar que características desse corpo. Vamos lá. Para pensar lá nos níveis de organização biológica, né, o que um organismo, mesmo um organismo unicelular, até um organismo multicelular, o que compõe o corpo desse organismo? Falem aí. Deixa eu ver quem é que tá aí. Gladstone tá aí, Glad? Vamos lá, ó. Bruna botou aqui. Célula. Gladstone, não sei se eles escreveram junto ou se o Gladstone copiou, mas o Gladstone falou células também aqui no chat. Vamos lá. Célula é uma parte componente de um organismo. Já que vocês começaram por célula, né, vamos começar falando dos organismos que são unicelulares. Como, por exemplo, as bactérias, protozoários, algumas algas, alguns fungos. Né? Assim, como que você, Bruna, diz para mim aí, como que você estudaria, né, a fisiologia de uma bactéria, por exemplo? O que você acha que envolve o estudo da fisiologia de uma bactéria? Pode abrir o áudio se quiser, se ficar mais fácil. Olha, meu, mas a sua resposta teve uma falha grave aí. Você falou de organelas, né? Olha como é que é importante a gente estar sempre trabalhando no revisional. Bactérias são procariontes. Células procariontes têm organelas? Não, né? Então, verdade, né? Então, assim, a sua resposta teve uma falha por causa disso. Se eu tivesse perguntado os protozoários, ok. Né? Porque os protozoários, embora unicelulares, são eucariontes. Então, lá sim tem organelas. As bactérias, não. Né? Então, assim, o que poderia envolver o estudo da fisiologia de uma bactéria? E aí, pensa aí, Bruninho. Vamos lá, se você fosse uma microbiologista estudando o funcionamento ali de uma bactéria, o que acontece, né, nessa célula, nesse ser unicelular, que poderia ser caracterizado como estudo de fisiologia? E a Bia falou que nem lembra. Então, deixa eu ver aqui, assim, Gladstone, vamos lá, você que está aí cogitando fazer veterinária, né? É que o Pedro está pedindo aqui autorização. Bom dia, Pedro. Vamos lá, a Bruna botou aqui, a estrutura dela, pode ser, né, estudar assim, a estrutura da célula procarionte, de uma determinada bactéria, de repente ver, por exemplo, o mecanismo de síntese proteica que acontece no DNA bacteriano, né, de que proteínas ela resulta, enfim. Né, como assim, onde ela se encontra, onde a bactéria vive, não sei se seria bem um estudo de fisiologia, né? Que indivíduos ela aborda como assim? Como assim aborda, Bruna? Enquanto a Bruna pensa, vamos lá. Gladstone, tá aí, Gladstone? Né, você que está pensando em fazer veterinária. Né, muito diferente das bactérias, né, animais já são seres bem mais complexos, né, formados além de células por tecidos que formam órgãos, que interligados formam sistemas ou aparelhos. Né? O que você compreende como sendo o estudo da fisiologia animal?
Ah, vamos pegar, não sei exatamente com que tipo de animal você gostaria de trabalhar, mas se você fosse um veterinário aqui, assim, né, que trabalhasse com pet, por exemplo, né, o que você espera, assim, de estudar na fisiologia de um cachorro, de um gato, né, que são mamíferos, ou em comparação, né, outros pets que não são mamíferos, por exemplo, a calopsita. Ó, metabolismo. Metabolismo é um exemplo de estudo fisiológico, né? Além do metabolismo. O que é metabolismo mesmo? Vamos lá. O que é? Como é que você define esse termo? Metabolismo. Funcionamento como mais ou menos. Assim, metabolismo é todo o processo de transformação química que ocorre nas células. Né? As células elas estão fazendo transformações químicas o tempo todo. Essas transformações químicas que ocorrem nas células é que dá-se o nome de metabolismo. Beleza? Né? Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. A Gabi botou aqui queima de algo. Pode ser também, né? Quando você fala queima, Gabi, você está querendo falar quebra, não é? Quando você diz assim, que o corpo está queimando gordura, você está querendo dizer que o corpo está quebrando gordura. Então, quebra de componentes faz parte do metabolismo. Né? Como que podem ser essas transformações químicas nas nossas células? Elas podem ser mediante a quebra de macromoléculas, liberando, né, os monômeros que as formam. Por exemplo, quando você quebra gordura e libera glicerol e ácido graxo, que são os componentes que formam a gordura. Isso é um exemplo de metabolismo. É o chamado catabolismo, né, que é um metabolismo referente à quebra. Ou durante um processo de digestão, né, de um alimento proteico, por exemplo, à medida que essa proteína vai sendo quebrada, liberando os aminoácidos que a formam, você tem um exemplo de catabolismo. Né? Já o processo contrário, que é o chamado anabolismo, é quando você tem a junção de monômeros formando moléculas maiores. Né? Durante a síntese de proteína, quando você tem lá, né, as ligações peptídicas entre os aminoácidos formando as proteínas, é um exemplo de metabolismo também, do tipo anabolismo. Beleza? Né? Então, isso é metabolismo, são as transformações químicas. Beleza? É um exemplo de um estudo fisiológico. Você entendeu o metabolismo, né, de um corpo, de um organismo, é um exemplo de um estudo fisiológico. Né? Mas vamos lá. Vamos continuar aqui. Vou continuar provocando Gladstone com relação à biologia animal, mas quem souber falar, pode falar também. Ô Gladstone, por exemplo, vamos lá, muita gente tem jabuti como pet. Né? O jabuti, que é aquele, enfim, é um quelônio, né, da mesma ordem das tartarugas e tudo mais. O jabuti ele é um réptil. Né? Se chega lá no teu futuro consultório veterinário um jabuti e um cachorro, que é um mamífero, né? Você diria que com relação a controle da temperatura corporal, existe alguma diferença entre o jabuti e o cachorro? Bem específico, hein? Você tem que trabalhar o controle térmico de um jabuti e de um cachorro. O que tem de diferente nesse controle? Gabi falou que acha que sim. Né? O que tem de diferente num controle... Opa, Gladstone, vamos lá. Répteis têm sangue frio, cachorro tem sangue quente. Perfeito, mas assim, vamos lá. O que é sangue frio e o que é sangue quente? O que é um animal de sangue frio e o que é um animal de sangue quente? Né? Sangue frio e sangue quente é um termo popular que a gente usa para se referir... O Gladstone botou aqui, sangue frio não tem como controlar a temperatura, depende do ambiente. Tá, melhorou. Né? Não é que ele não tem como controlar a temperatura, ele controla a temperatura a partir do ambiente. Né? Ele não tem como controlar internamente a própria temperatura. Né? São os chamados animais ectotérmicos. Né? Um ser ectotérmico, ele controla a sua temperatura com o ambiente. Ele não tem mecanismos internos corporais a ponto de conseguir se autorregular, fazer uma autorregulação da sua temperatura, uma termorregulação. Né? Ele depende do ambiente para controlar a sua temperatura corporal.
enquanto que o animal endotérmico, como é o caso dos mamíferos, são animais que têm, né, capacidades fisiológicas, né, de regular a sua própria temperatura, independente da variação da temperatura externa. Né? Sendo assim, Gladstone, você diria que, né, répteis e mamíferos, teu jabuti, teu futuro paciente jabuti, teu futuro paciente cachorro, né, que eles têm diferenças em que aparelho? Ou aparelhos? Né? Você percebe uma diferença aí gritante em que aparelhos? Quais são os nossos aparelhos que controlam a nossa fazem a nossa termorregulação? Vai lembrar só do principal. Vou dar uma dica, ó. O nosso termorregulador interno está numa região chamada hipotálamo. Que fica... Da onde, hipotálamo? Tá indo de quê? Ô, Gabriel, onde é que fica hipotálamo? Ah, é sistema nervoso, fica no cérebro, gente. Pô, pelo amor de Deus. Tava batendo, você já sabe o quê? Que eu tava me coçando aqui, tô fazendo assim com a caneta para dar dica para vocês, pô. Próxima vez eu faço mais. Faço de maneira assim mais, né, enfim, gritante, mais clara para vocês. Né? Então, sim, a gente percebe aí uma diferença no sistema nervoso. Né? Já assim, por exemplo, um animal de dieta exclusivamente herbívora, né? Só come vegetais. E um animal de dieta exclusivamente carnívora, né? Só se alimenta de outros animais. Eles vão apresentar uma diferença anatômica em que sistema? Em que aparelho? Né? Digestivo não, Glaston, digestório. Beleza? Mudou a nomenclatura já tem um tempo. Mas não está errado, não. Tá? É só a questão de nomenclatura oficial. Né? Aparelho digestivo virou aparelho digestório. Mas, enfim, né? O aparelho digestório. Né? Se vocês olharem o tubo digestório de um animal carnívoro, né? É assim, parece um cano. Né? Porque assim, a digestão né, de proteína, de gordura, ela é bem mais rápida, né, do que assim, e é uma alimentação bem menos variada do que de um animal herbívoro. Então ele parece um cano, assim, né? Basicamente entra e sai quase que na mesma velocidade. Né? Já o tubo digestório de um animal herbívoro, né, ele já é mais parecido com o nosso, por exemplo, né? Dá um monte de voltas. Você tem uma parte do tubo só para digerir proteína, uma outra parte só para digerir gordura, uma outra só para digerir carboidrato, enfim. Né, ele é um pouco mais complexo. Então você nota, né, diferenças no aparelho digestório de animais com diferentes tipos de dieta. Tá certo, gente? Então, dê essa provocada aqui na cabeça de vocês, né, para que vocês entendam que estudar fisiologia, né, quando você fala que você está estudando fisiologia, compreende justamente isso. Você estudar todos os processos mecânicos, bioquímicos, físicos, que ocorre em um determinado organismo, tá certo? Nosso foco aqui, né, vai ser a fisiologia humana, não é? E quando a gente fala em fisiologia humana, compreende-se basicamente estudar os diferentes aparelhos ou sistemas que o nosso corpo possui, beleza? Nós somos todos animais, né? Então somos seres dotados de diversas, né? Somos multicelulares, formamos tecidos esses que formam órgãos que se interligam formando aparelhos e vários aparelhos que, né, em conjunto, trabalham no funcionamento de uma única unidade corporal, compreendendo um organismo. Cada um de nós aqui, né, é um universo inteiro à parte. Beleza? Então nós vamos aí, nesse primeiro trimestre, estudar, né, os principais, não todos, tá? Mas os principais aparelhos do corpo humano e, ao estudar cada um deles, né, nós vamos falar dos seus, quais são os seus órgãos ou seus tecidos,
né, quais são, né, os componentes de cada um dos aparelhos, qual a função específica que cada um desses, né, componentes do aparelho exercem, beleza? Além de ver a função geral dele, né? Por exemplo, o aparelho digestório, né? A função geral do aparelho digestório é fazer a digestão dos alimentos, né? E aí você tem, por exemplo, o tubo digestório, né, que envolve a boca, né, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso. Cada um desses órgãos do aparelho digestório tem uma função específica, né, no desempenho desse aparelho para o objetivo final, que é a digestão dos alimentos. Então, a cada, né, aparelho que nós falarmos, nós vamos ver detalhadamente a função de cada um, características e funções de cada parte de cada um dos aparelhos. Beleza? Né? Então, para começar, para introduzir, né, eu trouxe aqui uma apresentação para a gente falar um pouquinho dessa, né, só para ilustrar para vocês essa introdução à fisiologia humana, que acabamos da fisiologia à fisiologia humana, que acabamos de fazer, e falar um pouquinho sobre duas características que o nosso corpo, e assim como de outros seres vivos, é capaz de fazer, que tem tudo a ver com o porquê, né, dos aparelhos funcionarem da maneira como funcionam, que é o conceito de homeostase e termorregulação, que a gente até falou aqui rapidinho. Então, deixa eu só abrir aqui a minha apresentação. Vamos falar sobre isso aí. Deixa eu ver se eu ainda lembro como é que se faz isso. Apresentar uma janela. Isso. Tá aparecendo aí? O slide aqui escrito fisiologia. Digam para mim aí se sim ou não, por favor. Por gentileza. Sim, tá aparecendo. Tá aparecendo, beleza. Embora eu não sei o que me deu na cabeça quando eu fiz essa aula, que eu fiz essa combinação horrorosa aqui de preto com vermelho, né? Mas enfim, o importante é que visualmente vocês estejam conseguindo ver, porque eu acho preto e vermelho duas cores que juntam e formam uma coisa que... Tadinho do Flamengo, só porque ele ganhou, né? Caraca. Ganhou o que ainda? O campeonato não acabou. Ganhou o que ainda? Acabou. Mas ganhou, não perdeu, entendeu? Já conta, já é uma vitória. Ganhou o último jogo, mas o campeonato não acabou ainda. Ainda tem mais uma rodada ainda pela frente, pô. Muita mas coisa... ele acho que foi rebaixado, então, tipo assim... mas eu tô nem aí pro Vasco, não sou vascaíno. Ô, Gabi, essa altura do campeonato tu me conhece há quanto tempo, Gabi? Desde o nono. Desde o nono ano. Tu não sabe que eu sou tricolor? Não. Mas tipo assim, o Flamengo tá ganhando, é o que importa, entendeu? Sei. Tu achou que eu era um homem, inteligente, bem aparentado aqui como eu, tu achou que eu torcia pra que time? Brincadeira, né? Mas enfim, independente dessa combinação horrorosa aqui que ficou esse slide, eu espero que vocês entendam o conteúdo dele, tá certo? Vamos lá. Então, olha só, gente. Então, mais uma vez, só reforçando aqui para vocês, né? A fisiologia, ela é o ramo da biologia que estuda as múltiplas funções mecânicas, físicas, bioquímicas, químicas, né, que ocorrem nos seres vivos, tá certo? Então, todos esses exemplos que vocês deram para mim, né, de estudos, por exemplo, que envolvem o metabolismo, né, essas transformações químicas, o estudo dos aparelhos, o estudo do funcionamento, né, no caso de um ser unicelular, das reações celulares que aquela, né, indivíduo apresenta, tudo isso engloba estudos da fisiologia, beleza? Quando a gente fala nesse estudo dos aparelhos, né, pode se confundir um pouco também com o estudo da anatomia, né? Assim, a gente tem até um estudo chamado estudo da anatomia sistêmica, né? Assim, são duas áreas que conversam, né? Porque, de fato, assim, na anatomia, a gente vai entender os componentes, né, daquele organismo. Tá certo? Quando eu vou olhar assim, anatomicamente, né, por exemplo, tem essa imagem aqui da vaca aqui. Eu vou dizer que assim, anatomicamente é um animal, né, vertebrado, porque apresenta aqui a notocorda, a coluna vertebral, é um animal quadrúpede, né, porque eu estou vendo que tem 4 patas,
apresenta assim, não sei quantas costelas na caixa torácica, eu não estou contando aqui quantas são. Isso é um estudo anatômico. E aí um estudo fisiológico envolve, por exemplo, entender cada um desses componentes, né, qual a função que cada um deles exerce para que o corpo dessa vaca como um todo funcione e tudo mais. Isso é um estudo fisiológico. Tá certo? Então, anatomia e fisiologia são duas áreas aí que conversam diretamente. Quando a gente estuda, né, os aparelhos do corpo humano, né, que a gente vai ver aqui, a gente vai estar fazendo um estudo que é fisiológico, mas também não deixa de ser anatômico. Beleza? Né? Então, tudo que envolve, né, as funções mecânicas, físicas, bioquímicas de um ser vivo é um estudo fisiológico. Alguns exemplos aqui, né, de divisões da fisiologia. Por exemplo, ano passado nós estudamos muito a parte de fisiologia vegetal. Né? Aqui tem uma imagem, não sei se está dando para ver muito bem, mas nessa imagem aqui, ela está ilustrando o processo de condução de seiva. Né? Que ano passado, quando a gente estudou botânica, a gente falou da seiva bruta, da seiva elaborada, lembra? Né? A seiva bruta é o quê? Aquela água, né, que as raízes absorvem diretamente do ambiente. Que vão pelos vasos condutores de seiva da planta até chegar nas folhas. Nas folhas, essa água, né, absorve os componentes da fotossíntese, né, em geral a glicose, forma a chamada seiva elaborada, que vai pelos outros vasos condutores de seiva, levando, né, a matéria orgânica nutritiva para todos os demais órgãos, todos os demais tecidos e células da planta. Então, quando eu estudo, né, o mecanismo de, né, transição, né, que a seiva percorre no corpo de uma planta, é um estudo de fisiologia vegetal. Beleza? Né? Ou, por exemplo, quando eu estudo aqui o sistema ósseo, né, de um animal, ou seja, que no caso aqui é essa vaca, né, não deixa, é um estudo de fisiologia animal. E quando a gente entra na fisiologia animal, então, aí assim, cara, cada filo vai ter uma fisiologia diferente. Né? As plantas, nesse caso, elas costumam ser menos diversificadas. Né? Geralmente, por exemplo, esse estudo da condição de seiva bruta, né, a seiva ela circula praticamente da mesma maneira, né, em todas as espécies, em todos os gêneros, tanto de angiosperma quanto de gimnosperma. Enfim, são sutis as diferenças no estudo da fisiologia vegetal. Né? Já no caso da fisiologia animal, é um estudo bem mais complexo, porque cada grupo animal você vai ter uma fisiologia diferente. Né? Os poríferos vão ter uma, os quinidários têm outra, os helmintos, né? Platelmintos, hematelmintos tem outra fisiologia, moluscos tem outra, anelídeos tem outra, artrópodes. Então, artrópode tem uma diversidade, né, de fisiologia imensa. Se você for ver nos artrópodes, insetos tem um tipo, aracnídeos tem outro, quilópodes tem outros, enfim. Né? Então, assim, na fisiologia animal, cada grupo animal você vai ter um parâmetro de estudo fisiológico diferente. Tá legal? Né? Tanto que, assim, a galera da zoologia, cara, assim, quem trabalha com zoologia geralmente desenvolve estudos, assim, muito específicos. Né? É um ramo de produção do conhecimento da biologia que a galera, assim, é especialista do especialista do especialista. Né? O cara é especialista nesse gênero aqui de aves, e com esse gênero de aves ele trabalha com o trato digestório dessas aves. Aí tu vai perguntar alguma coisa sobre a reprodução dessas aves. Pô, não sei, porque eu sou especialista em digestão. Né? Então a biologia animal ela tem essa característica de ser, assim, na questão de geração de conhecimento, ser um campo de atuação bem específico por conta dessa diversidade, né, que abrange o estudo da fisiologia animal. Beleza? Bom, como eu falei com vocês, nosso foco aqui será a fisiologia humana. Então nós vamos ver aí, ao longo do trimestre, diversos aparelhos que compõem o corpo humano. Nessa imagem aqui, a gente tem um exemplo de alguns mostrando em destaque, né, os órgãos que compõem esses aparelhos. Então, olha só, aqui nós temos o aparelho cardiovascular, também conhecido como aparelho circulatório, perdão, quase que eu falei respiratório, mas não é circulatório, composto aqui, né, pelo coração, é composto também pelos pulmões, que não está aparecendo na imagem, mas
temos aqui as veias, as artérias, né, os chamados vasos sanguíneos, que envolvem o sistema cardiovascular. Beleza? Agora sim, do lado do sistema cardiovascular, cadê minha seta? Tá aqui. Temos o aparelho respiratório, né? Parte dele aqui aparecendo, mostrando aqui, agora sim, né? Os pulmões, com seus brônquios, bronquíolos, alvéolos, enfim, e outras estruturas que vamos ver. Aqui o aparelho digestório, né? Em destaque temos aqui o tubo digestório, que são os órgãos que compreendem o percurso que o alimento faz, né? Do momento que você ingere até o momento que você, né, devolve ele para a natureza, certo? E temos no aparelho digestório também os chamados órgãos anexos, que são órgãos assim como, por exemplo, o fígado, a bile, né, que não fazem parte do tubo digestório, mas que produzem substâncias que auxiliam na digestão, ou seja, na quebra dos alimentos. Vamos falar disso também. Aqui temos em destaque o sistema nervoso, né? Um cérebro, aqui, que é o principal órgão desse sistema, e aqui mostrando toda a corrente, né, de nervos por onde eles percorrem. Primeiramente, aqui nós temos a medula, né, que é protegida pela coluna vertebral, da onde percorre os impulsos nervosos, e aqui toda a rede de nervos que leva esses impulsos para as demais partes do nosso corpo. Outro exemplo, aqui nós temos o sistema endócrino. O sistema endócrino, para quem não conhece, é o sistema responsável pela produção de hormônios. Beleza? Né? É um sistema que trabalha diretamente ligado com o sistema nervoso. Quando a gente falar dele, a gente vai entender que assim, o sistema nervoso e o sistema endócrino, né, eles, assim, o trabalho de um depende, né, do que o outro faz. Na verdade, eu ia jogar essa pergunta para vocês daqui a pouco, mas já adiantando assim, na verdade, todos eles meio que trabalham ligados, só que alguns têm uma ligação mais forte do que outros, certo? Aqui tem dois sistemas que a gente vai estudar como se fosse um só, que é o aparelho excretor e o aparelho urinário, né? Por que a gente vai estudar os dois como um só? Porque, assim, o que é excreta? A grosso modo, eu posso falar para vocês que excreta é o mecanismo que o nosso organismo tem de liberar toxinas, beleza? Toda vez que o nosso organismo libera toxinas, ele está liberando excreta. Não confundam excreta com fezes, beleza? Fezes quem libera é o aparelho digestório, tranquilo? Fezes, o que é fezes? Fezes é resto de alimento que o seu corpo não absorveu. À medida que o bolo alimentar vai passando pelo tubo digestório, o seu organismo vai absorvendo os nutrientes daquele alimento. E o que não foi absorvido, você, devolve para a natureza ou, no nosso caso aqui, seres sociais, mandamos para a rede de tubulação de esgoto. Certo? Isso é fezes. O excreta não é isso. Excreta é quando o seu organismo libera toxinas. Tá certo? E aqui, pensando em nós, na nossa espécie, a principal maneira de liberar excreta é por meio da urina. A urina, ela é o nosso principal mecanismo de liberação de excreta. Tá legal? O suor também ajuda, mas a urina é o principal. Então, quando a gente falar do aparelho excretor, a gente vai falar do urinário junto. Vocês podem até reparar aqui que os órgãos são quase os mesmos, É que no urinário só está em destaque as bexigas e, o canal uretral, aqui. Enquanto que no excretor, além desse, nós temos também os rins. Beleza? Vamos entender por quê. Aqui também dois sistemas que nós vamos estudar dentro de um só. Aqui é o sistema esquelético, que compreende os nossos ossos, e aqui o sistema muscular, compreende os nossos músculos. Esses dois a gente vai estudar dentro de um único aparelho, que é o aparelho locomotor. Beleza? Ou seja, esse é o conjunto de órgãos que ajudam na nossa locomoção, ou na nossa movimentação. Toda a nossa locomoção, ela ocorre em conjunto com o nosso sistema esquelético, com o nosso sistema muscular, além de outras partes do corpo, como, por exemplo, as articulações. Então, a gente vai estudar esqueleto e músculo dentro da lógica do aparelho locomotor. Temos aqui o nosso sistema imunológico, que é o responsável pela produção dos nossos anticorpos e outros mecanismos, células
de defesa do nosso corpo, esse aqui muito falado atualmente por conta da questão das vacinas, né? Cada uma das vacinas hoje produzidas age de uma maneira no nosso sistema imunológico, e aqui o nosso sistema linfático, né? Que é um sistema também que dialoga diretamente com o sistema imunológico, assim como o sistema cardiovascular, que é responsável pela mandar linfas para o nosso corpo por meio da circulação. Né? Então, aqui alguns exemplos, né, de alguns dos aparelhos que compõem o nosso corpo. Tá legal? Né? Então, jogar aqui algumas coisas para vocês. Ao julgar por essas fotos aqui, por essas imagens, foto não, desculpa, por ilustrações, né? A Dani, que está querendo fazer arte visual, vai me matar se eu confundir fotografia com, né, com desenho. Então, olha só, a julgar por essas ilustrações aqui, né, como que vocês assim definiriam o que é um aparelho? Pô, logo aqui mais me responde saiu da aula. É brincadeira, mano. Vou ter que perguntar direto para alguém e rezar para a pessoa estar aí e não me deixar no vácuo. Deixa eu ver quem aparece aqui na minha câmera. Vamos ver. Pedro, tá aí, Pedro? Fala, Pedro. E aí, responde o que eu te perguntei aí. Eu te perguntei, não, que eu perguntei para a turma, né? E aí, como que você definiria, então, o que é um aparelho a julgar, né, por essas ilustrações aqui presentes? Se mais alguém souber, pode se intrometer aí. Quem é aluno terceira provisório? Entrou agora aí na aula. Aluno terceira provisório. É alguém que provavelmente ainda não fez matrícula. Bom dia, Gabriel. Bom dia. Quem é? Quem tá falando? Gustavo. Ah, fala aí, Gustavo. Sangue bom. E aí, querido? Beleza? Você ainda tá com a conta provisória ainda? Tô. Era para acabar ontem, né? Mas não vou falar nada com eles, não. Vou deixar aqui. Beleza. Vem vendo. A Dani saiu agora também. Voltou. E aí, Pedro? Consegue responder o que eu te perguntei ou vai passar o bastão para outro? Qual a pergunta, professor? Vou responder aqui mesmo sem saber. Ih, rapaz. Então, eu perguntei o seguinte. Passou, Pedro passou. Tá vendo o slide aqui, Gustavo? Tô vendo. Então, perguntei, porque a gente está falando dos aparelhos que compõem o corpo humano. Sim. Né? Aí eu perguntei, a julgar por esses desenhos aqui, o que você diria que é um aparelho? Aparelho? Eu acho que é o terceiro que tem o... Não, olha só. Desculpa, deixa eu reformular minha pergunta, olha só. Tudo isso aqui é aparelho, tá? Eu não perguntando... Você escolheu um só. Estou perguntando qual desses aqui é um aparelho. Todos eles são aparelhos. Né? Eu estou falando o seguinte, com base, né, no que eu expliquei nessas ilustrações, como que você definiria o que é um aparelho de um organismo? Foi uma pergunta bem genérica assim, que eu fiz. É um aparelho do organismo? Eu acho que é o que faz, é um conjunto que faz ele funcionar, né? Uma coisa assim. Quase perfeito. Um conjunto, né? Beleza, é um conjunto, sim, né, de órgãos, de estruturas. O sistema cardiovascular, digestório, tudo junto que faz seu sistema funcionar. Exatamente, né? Um conjunto de órgãos ou de estruturas corporais, ou até mesmo células, tecidos, né, que interligados, né, assim, um relacionado no outro, desempenha uma determinada função no organismo, né, como essas que eu acabei de citar aqui especificamente de cada um deles. Né, o sistema cardiovascular, que é a circulação sanguínea, levando a oxigenação para o corpo, o sistema respiratório, né, que tem, né, as trocas gasosas entre o corpo e o ambiente externo, o digestório, que faz a digestão dos alimentos, né, quebra os alimentos para a gente receber, absorver os nutrientes, o nervoso, que leva, né, capta estímulos externos e internos e manda, né, esse estímulo para que o nosso corpo possa reagir, o sistema endócrino que produz hormônios, e por aí vai, beleza? Essa é a função, tá legal? Né? E aí, assim,
a última pergunta, assim, aleatória, né, genérica, que eu queria fazer para vocês antes de prosseguirmos, né, é o seguinte. Na visão de vocês, né, para o bom funcionamento de um corpo, né, assim, vocês diriam que... Vou formular melhor, vamos lá. Olha só. Quando eu estava explicando individualmente cada um desses aparelhos aqui, né, eu citei alguns assim que conversam diretamente, como, por exemplo, o endócrino e o nervoso. Né, o sistema nervoso e o sistema endócrino são dois sistemas ali que um depende do outro diretamente. Assim como o linfático e o imunológico. O muscular e o esquelético também. Né, são aparelhos que estão ali, tem uma ligação bem direta. Né? Mas no conjunto da obra, vocês diriam assim que todos esses aparelhos aqui, de alguma maneira, se interligam? Eu acho que sim. Gustavo acha que sim. Quem mais? Certeza que sim. Deixa eu provocar quem ainda não me respondeu aqui. Deixa eu ver. Daniela, tá aí, Daniela? Tá, então responde aí. O que você acha? Você acha que existe assim uma interdependência entre todos os organismos ou você acha que eles funcionam independente muito bem? Fala aí, minha artista. Vou dar aqui assim, vamos lá. Perguntar de novo. Eu acho que é assim, que tipo, o sistema respiratório dá oxigênio para o corpo todo funcionar. Sem o sistema respiratório não vai ter como o corpo todo funcionar. Então não é, então, vamos lá. Independente, tá ligado? Então, assim, deixa eu falar de novo aqui. Vamos lá, presta atenção aí, Dani. E todos, na verdade, né? Para todos prestar atenção. A minha pergunta, detalhadamente, foi assim: se a sua concepção, a interdependência entre os aparelhos, ela é total, né? Todos os aparelhos dentro de um único corpo são interdependentes, ou você acha que pode haver, né, uma independência assim, entre eles? Assim, para talvez ficar mais claro, sei lá, se você tiver com uma disfunção no seu sistema digestório, você acha que isso pode acarretar alguma disfunção, por exemplo, no seu sistema circulatório? Você acha que a sua má digestão pode levar a uma má circulação? Bruna acha que sim, Daniela acha que sim. Consegue citar um exemplo? Eu acho que exemplo de quando você... Não entendi. Exemplo de quê? De uma questão assim, quando o mau funcionamento de um aparelho pode... Como que isso acarreta no mau funcionamento dos demais? Eu acho que quando você... Eu falei aqui, assim, por exemplo, como que, sei lá, uma má digestão pode levar a uma má circulação, mas pode usar outros também. Eu acho que quando o seu pulmão para de funcionar como deveria, seu coração se prejudica, né? Sim, é um exemplo. O que você falou aqui, Bruna? Sumiu aqui do chat. O sangue é afetado, né? Sim, enfim, eu acho que vocês já conseguiram pegar, né, a mensagem que eu queria passar para vocês aqui, que é isso, né? Todos, assim, embora os aparelhos eles tenham, né, uma certa dependência na maneira como eles trabalham, mas para que um organismo, né, esteja, né, assim, funcionando perfeitamente, todos eles têm que estar, né, também funcionando perfeitamente. Se apenas um começar a não funcionar perfeitamente, isso pode levar, consequentemente, a problemas nos outros, né, mesmo que não seja tão grave. E aí, olha só, o termo que eu quero que vocês lembrem agora é o seguinte: se eu tenho um mau funcionamento em um aparelho que seja, ou que seja em um órgão de um determinado aparelho, né, que vai levar a um não funcionamento perfeito de tudo, isso significa que está faltando o quê?
no meu corpo. Professor, é tipo a sequela, quando você sofre um acidente, tipo, no cerebelo, você pode parar de andar totalmente. Beleza. E aí, isso significa dizer que no teu organismo aconteceu uma falta de quê? Uma falta de funcionamento daquele órgão, não sei. Tá, beleza. Mas assim, um órgão parou de funcionar direito, e isso, por que isso prejudica todo o sistema? Né? O que um sistema, o que um conjunto de sistemas precisa ter para que ele funcione perfeitamente? Todos os órgãos funcionando perfeitamente. Não, ok, mas assim, tem uma palavrinha que eu quero que vocês lembrem. Não sei. Eu não vou lembrar porque eu não vi essa aula, então. Não, tudo bem. Então vamos ver. Deixa eu ver. Quem ainda não falou comigo aqui? Deixa eu ver. Beatriz, tá aí, Beatriz? A Beatriz, sempre que eu falo com a Beatriz, ela tá indo pegar uma água na cozinha. É impressionante, cara. Desde o ano passado é isso. Eu chamo a Beatriz justamente na hora que a Beatriz foi na cozinha fazer um lanchinho, pegar uma água. Pô, deu muito azar, cara. Né? Então deixa eu ver aqui. Nem coincidência. Duda. Tá aí, Duda? Ou foi com a Bia pegar uma água também? Eu também não está me respondendo. Gladstone. Estou falando com base na ordem que vocês estão aparecendo aqui na minha tela, tá? É aleatório, não é perseguição, não. Aí, Gladstone respondeu. E aí, Gladstone, quando você, né, tem um órgão, um aparelho que não está funcionando bem, que acarreta, né, em problemas em cadeia nos outros, significa que... O que aconteceu com o teu organismo? Assim, o que está faltando nele? Professor, eu acho que eu sei. Então fala, Gustavo. Eu acho que é o transporte de oxigênio para ele, não sei. Eu tô querendo que vocês lembrem de uma palavra. Nutrientes? Não necessariamente. Não necessariamente. Vamos lá, deixa eu fazer uma analogia aqui, por exemplo. Imagina uma banda, tá? Uma banda musical. Assim. Você tem lá o guitarrista, o baixista, o vocalista, o tecladista e o baterista. Né? Tá todo mundo afinado, tá todo mundo sincronizado, e aí, de repente, só o tecladista errou. Né? O que causou uma coisa assim, não muito sonoricamente agradável. Todos os demais instrumentos estavam ok. Só um músico errou. Né? E já foi o suficiente para que sonoricamente aquilo não ficasse agradável. O que aconteceu ali? Por que o erro de só um instrumento deixou a coisa não muito agradável de se ouvir? O que faltou ali? Você quer saber o nome desse instrumento ou você quer saber o que causou para ele não funcionar? Não quero saber o nome de instrumento nem o que causou para ele não funcionar. Eu quero saber o seguinte, o erro de um único instrumento, né? Tá lá, boa, Gladstone, perdeu a harmonia. Isso, perdeu a harmonia. Se perdeu a harmonia, significa que, né, o que estava acontecendo até então que deixou de ter? Vou dar uma dica aqui, não sei quanto vocês estão vendo. Equilíbrio, boa, Gladstone, boa. Equilíbrio, garoto. Aí, aleluia. Né? Equilíbrio. Equilíbrio. Era essa palavra que eu estava querendo que vocês lembrassem. Equilíbrio. Né? Porque, olha só, todo organismo vivo, ele constantemente busca estar em equilíbrio tanto com as condições externas quanto com as condições internas, corporais internas. Né? Então, para que um organismo esteja em equilíbrio, né, você tem que buscar um bom funcionamento de todos os aparelhos que formam aquele organismo. Tá certo? Né? Se é assim, estou com um problema no meu sistema excretor, né? Tive um cálculo renal aqui horroroso, né? Assim, aparentemente o problema não está em nenhum órgão dentro do sistema nervoso, nem no digestório, nem no respiratório, nem no circulatório. Mas esse problema, nesse órgão aqui do seu sistema excretor, ele vai te causar dor, né? Ele vai te causar assim, uma certa... Pode vir a ter assim, uma taquicardia,
Então, ó, a dor está influenciando aqui no sistema nervoso, né? Um ataque cardíaco está no mau funcionamento aqui do sistema cardiovascular. Ele pode provocar uma dificuldade na locomoção, que interfere esses dois aparelhos aqui, tá certo? Né? Então, né, quando você tem, né, assim, uma falta de equilíbrio, o seu corpo reage a isso. O bom funcionamento constante, permanente de todos os órgãos, né, compreende uma busca de equilíbrio corporal, né, que aqui para a fisiologia tem o nome de homeostase. Beleza? Né? Então, homeostase é a constante, né, são assim, processos fisiológicos que todo organismo realiza a fim de buscar um equilíbrio tanto com as condições internas quanto com as condições externas do ambiente. Tá certo? Entenderam o que é o conceito de homeostase? Vamos ver, deixa eu ver quem ainda está aqui, deixa eu ver quem aparece para mim. Vamos lá, Bruna, você está aí, Bruna? Se tiver, só dá um oi. Sim, Bruna está aí. Bruna, se você, né, tiver num quarto escuro por muito tempo, naquele escurinho, e de repente alguém acende a luz ou abre a janela, qual é a sua primeira reação? Você tem medo de escuro. Tá, então deixa eu pensar num outro exemplo aqui. Tá, o contrário, assim, se você tiver num ambiente de extrema claridade, assim, tá, né, você tá num ambiente que tá claro assim demais. Qual é a primeira reação que você tem? Tipo, se eu acender uma lanterna diretamente no seu rosto, assim, espírito de porco, pegar uma lanterna e acender a lanterna diretamente no teu rosto. Qual é a tua reação? Né? E como é que é essa irritação? Geralmente você faz o quê? Né? No olho, sim, mas como é que é? O que você faz? Na hora que eu ligar a lanterna, o que vai acontecer com o teu olho? Você vai fazer o quê? Fechar. Né? Você vai fechar os olhos. Né? Por quê? O que acontece? Naquele momento, o ambiente externo ficou com uma luminosidade acima daquela que você necessita, e aí, para equilibrar, né? Para equilibrar, para manter a homeostase, você, né, fechou os seus olhos. Né? Você fechou os olhos e aí você conseguiu equilibrar aquele excesso de claridade com a claridade que você realmente necessita. Então, a busca de equilíbrio. Né? Agora, vamos lá. Tirando a Bruna, porque a Bruna tem medo de escuro. Né? Mas se fosse o contrário, por exemplo... Maria Carolina, tá aí, Maria Carolina? Dá um oi para mim se você tiver. Oi, Maria Carolina. Né? Então, olha só, Maria, se fosse o contrário, né? Se você, assim, você está procurando alguma coisa, e assim, né? E não está muito escuro, desculpa, ao contrário, e assim, não está muito claro, o ambiente está meio escuro, não está conseguindo enxergar direito. Qual é a tendência que você tem a fazer nessa procura? Não vale responder acender a luz, tá? Finge que não tem como fazer isso. Está procurando uma coisa num lugar que não tem muita claridade. O que você costuma fazer com os olhos, assim? Fala aí. Bom, se mais alguém souber, pode responder, já que a Maria Carolina não respondeu. E aí, alguém sabe?
Duda, Dani... Eu acho que você vai fechar os olhos, né? Primeira reação. Não, fechar os olhos não, cara. Fechar os olhos é naquela que eu falei anterior. A Bruna, assim, botei excesso de claridade no rosto da pessoa, a pessoa fecha os olhos. Ah, tá. Agora você vai falar para apagar a luz, né? Eu falei o contrário. Eu falei assim, imagina, você está procurando algo no ambiente que está com baixa luminosidade, né? Eu acho. Agora sim, agora a Maria acertou. Abrir mais os olhos. Você tende a dilatar mais a pupila, ó. Porque olha só, a luminosidade no ambiente está baixa. Eu dilato minha pupila, eu estou permitindo o quê? Que entre mais claridade nos meus olhos. Né? Já que a claridade está baixa, dilatando a pupila, o pouco que tem entra mais e eu consigo enxergar melhor. É um outro exemplo de homeostase. Beleza? Né? São coisas, são reações fisiológicas que o nosso corpo tem para se manter em equilíbrio. Beleza? Esse é o conceito de homeostase. Vamos falar um pouquinho mais dele aqui. Né? Então, o que acontece, gente? A composição do ambiente interno corporal, né, ela sofre constantes alterações devido à nossa interação com o ambiente e também devido à nossa atividade celular. Beleza? Né, eu falei, a gente falou agora há pouco de metabolismo. Né? Metabolicamente, as nossas células estão trabalhando o tempo todo. O tempo todo as células estão trabalhando. Né? Isso gera atividade celular que resulta em liberação de calor, de nutrientes para o nosso corpo, dentre outras coisas. Né? Então, o corpo interno, devido à atividade celular, ele está em constante, né, alteração. Está sofrendo alterações constantemente. Bem como devido à variação do ambiente externo. Né? Como, por exemplo, a primeira aula que eu dei hoje foi 7h30 da manhã. 7h30 da manhã, o sol estava baixinho, não estava muito calor, estava um ambiente agradável, tranquilo. Agora, que já são 20 para 1, aqui, pelo menos onde eu moro, tá um solão danado. O sol já abriu, né? A claridade está bem maior, está bem mais forte, e o calor, a temperatura externa está bem maior do que estava agora cedo. Né? Então, o ambiente externo está sofrendo alterações e isso acarreta mudanças no meu organismo. Né? A homeostase, né, compreende todo, né, sistemas fisiológicos, reações fisiológicas, para manter um equilíbrio corporal constante. Certo? Então, toda vez que há uma alteração, né, externa no ambiente, né, no externo já é no ambiente, né, mas enfim, toda vez que há uma alteração ambiental, internamente o seu corpo tem reações para manter o seu corpo em equilíbrio com esse ambiente, qual você está interagindo. Ou quando, né, devido a algumas atividades celulares, você tem, né, uma modificação, né, internamente no seu corpo, né, o seu sistema nervoso ele também manda sinais para que a coisa consiga ficar estabilizada, equilibrada. Tá certo? Então, isso é a homeostase. É a maneira do nosso organismo estar sempre buscando equilíbrio, tanto, né, com relação às influências externas, quanto às próprias influências internas. Beleza? Né? Então, para manter a homeostase, né, você tem que ter o controle dessas atividades dos órgãos em resposta às alterações do meio externo. Beleza? Então, esses exemplos que eu estava trabalhando aqui com vocês. O ambiente ficou com a claridade muito forte. Você fecha os olhos, você retrai as pupilas para não entrar tanta claridade assim, porque você não precisa disso tudo. Né? Então, modificou uma característica no ambiente, você reagiu de uma maneira equilibrada. Ou o contrário, né? A claridade ficou muito baixa, você vai e dilata a sua pupila para tentar manter ao máximo esse equilíbrio. Tá certo? Né, os próprios mecanismos de termorregulação, que eu vou falar daqui a pouco, também não deixa de ser, né, uma homeostase, embora termorregulação a gente veja à parte. Beleza? Né? Os dois principais sistemas, né, ou aparelhos responsáveis pela manutenção da homeostase são esses aqui, ó, o aparelho nervoso e o aparelho endócrino. Porque o sistema nervoso ele capta as informações do ambiente externo, né? E por meio de toda essa rede que envolve os neurônios, a medula
E os nervos, ele espalha esse estímulo para onde no seu corpo ele tem que ser captado. Enquanto que o sistema endócrino, por conta disso, produz o hormônio responsável pela reação que o seu corpo precisa. Né? Quando a gente falar de sistema endócrino, a gente vai ver que praticamente todas as reações corporais que nós temos, elas envolvem a ação de um determinado hormônio. Né? Por exemplo, por que quando você está muito tempo sem comer, você vai sentindo aquela sensaçãozinha aqui assim no estômago, parece que tem um buraco nele? Isso é um hormônio que está agindo ali para você sentir aquilo, para que você saiba que você tem que comer. Né? Porque você está muito tempo sem se alimentar. Ou quando você assim, já está tarde da noite, você, né, tem que recuperar, está com pouca energia, você começa a sentir seu olho ficando pesado, né? É o hormônio do sono falando para você, vai dormir, cara. Né? Então, ou seja, o sistema endócrino e o sistema nervoso são os dois sistemas responsáveis pelo controle dessa homeostase. Tá? Vamos ver aqui, além desses exemplos que eu dei, algumas ações compensatórias, né, que envolvem, né, essa questão do equilíbrio, da manutenção do equilíbrio. Então, por exemplo, suar quando faz calor. Né, a gente vai falar disso agora em termorregulação. É isso, né? O suor, ele leva gotículas de calor, né, de dentro do seu corpo, e aí a temperatura externa está acima do que você suporta, você resfria o seu corpo para manter a homeostase. Ou o contrário, tremer quando faz frio, né? Porque a temperatura externa está abaixo da sua temperatura ideal e, né, assim, o tremer nada mais é do que contrações musculares. Né? Você contrai os músculos, essa contração muscular gera calor, que fica retida no seu corpo. É uma ação compensatória. Essas que eu falei aqui, ó, dilatar a pupila quando está escuro ou contrair a pupila quando está claro. São também ações compensatórias, por quê? Né, seus olhos, eles necessitam de uma quantidade X de claridade. Se essa claridade está acima, você fecha um pouco os olhos, para não entrar além do que você precisa. Se essa claridade está abaixo, você dilata, para entrar mais. Certo? É um exemplo de homeostase. Disparar o coração quando você corre. Né? O que acontece? Quando você está correndo, você precisa de mais oxigenação no corpo. Né? Porque assim, o oxigênio a gente sabe que ele é utilizado para reagir com as moléculas, né, orgânicas, principalmente com a glicose, né, durante a respiração celular para gerar o ATP. E o ATP, por sua vez, é a molécula onde fica a nossa reserva energética. Certo? Então você está correndo, você está queimando mais ATP. Está queimando mais ATP. Né? Então o que acontece? Está queimando mais ATP, seu corpo precisa de mais oxigenação. Para oxigenar mais rápido, você tem que circular, né? Os seus vasos sanguíneos têm que fazer uma circulação mais rápida. E quem impulsiona essa circulação é o quê? Né? É a contração, os chamados batimentos cardíacos. À medida que o coração bate, né, a circulação sanguínea acontece. Então, se você está gastando mais ATP, você precisa de mais oxigenação. Para oxigenar mais rápido, né, a circulação tem que ser mais acelerada e batimentos cardíacos mais acelerados impulsionam essa circulação mais rápida que nesse momento você precisa. Né? Então você está em movimento, né? Está correndo, coração está batendo mais forte. Salivar quando sente aroma de comida. Eu sei que falar de comida agora é sacanagem, porque são 10-1, né? Quase 10-1, a gente deve estar todo mundo morrendo de fome. Né? Então, assim, mas o salivar quando você sente cheiro de comida, às vezes basta você olhar, né, uma comida é o quê? Porque a saliva, ela já ajuda no processo da digestão. Né? A digestão começa a partir do momento que você bota o alimento na boca. Botou o alimento na boca, você já está digerindo. Né? E a saliva, né, ela é dotada de enzimas que vão ajudando a quebrar esse alimento. Então, quando você sente um aroma, né, ou vê um alimento, o seu corpo ele já entende que você vai se alimentar. Né? E aí ele já começa a se preparar para fazer essa digestão. Dentre elas, salivar. Beleza? Né? Ou então, por exemplo, eu adoro essa imagem aqui, adoro essa foto, né? Uma palidez ao levar um susto. Porque o que acontece? Né? Vocês sabem me dizer por que a gente fica pálido quando se assusta? Não sei, não. Não? Não. Né?
né, o que acontece? Quando você leva um susto... Opa, desculpa. Peraí, vocês estão vendo o meu slide ainda? Sim, sim. Ah, tá. Beleza. Ações compensatórias, tô. Tá, beleza. Tô sem querer, minimizei aqui. Quando você, né, toma um susto, o que acontece? Isso influencia na sua pressão arterial. Você tem uma arritmia cardíaca, né, e a maioria do bombeamento ele vai para os seus músculos ou para o seu cérebro. Por quê? É uma maneira de você se manter acordado. Beleza? Né? Essa paralisação que você sente quando você toma um susto, né? Se você desacordar, você pode até falecer por causa disso. Então, você tem um bombeamento muito rápido, né? Assim, de oxigênio, principalmente para o cérebro, para você, né, se manter acordado, o que faz com que, né, os vasos sanguíneos da sua pele, aqui mais, né, externos, percam oxigenação. Por isso que você fica com aquela palidez, né? Um bombeamento de oxigênio para o cérebro para você ficar vivo. Tá certo? Então, esses são alguns exemplos de ações que o nosso organismo desempenha para manter a homeostase, para manter o equilíbrio com o ambiente externo e interno também. Beleza? Aprenderam isso? Essa foto aqui é genial, cara. Quem assim, já andaram, todo mundo aqui já andou de montanha-russa na vida? Alguém nunca andou? Já andei já. Assim, andar de montanha-russa é muito legal, mas assim, cara, e no primeiro, porque você reparar essa senhora, né, e a menina, elas estão no primeiro carrinho, cara. E no primeiro carrinho é muito mais emocionante, porque assim, tu não vê nada, tu só vê a paisagem mesmo na tua frente, né? Porque quando você tá aqui atrás, assim, tá sentado aqui e tal, né? Você vê a coisa acontecendo, mas ao mesmo tempo tem as mãozinhas da galera, né? Tem os outros bancos ali. Cara, aí no carrinho da frente é coisa de maluco mesmo, porque tu vê... Pior que vai mais rápido, parece. Parece, né? Você é muito louco. Aí fizeram essa foto aí. Isso aqui é um exemplo, né? Você pode reparar que as meninas estão com o rosto um pouco mais pálido. Beleza? Mas vamos lá. Só para fechar aqui a aula de hoje, gente, né? Falar rapidinho aqui de termorregulação. Que era o que eu estava falando com o Gladstone, né? Naquele momento, quando eu falei para ele, né, da diferença lá do futuro paciente jabuti para o futuro paciente cachorro dele. Né? Que um é um animal ectotérmico, ou seja, depende do ambiente para controlar a temperatura, enquanto que o outro é um animal endotérmico. Então, ou seja, tem mecanismos capazes de controlar a temperatura por si só, independente da variação externa. Beleza? Então, esse autocontrole, né, da regulação térmica, independente da variante externa, é a chamada termorregulação. Beleza? Né? Então, o que acontece, gente? Nos animais endotérmicos, nos inclui aqui, né, o calor ele é oferecido pelo próprio organismo devido às atividades metabólicas. Beleza? Né? As nossas atividades metabólicas fornecem o calor e a energia necessária, okay, para que o nosso corpo mantenha-se dentro de uma temperatura ideal. Beleza? Né? Falando em temperatura ideal, isso é um conceito importante que vocês têm que saber a respeito da termorregulação. O que acontece? Todo organismo, tá, possui uma faixa de temperatura que é a chamada temperatura ótima, que é o quê? É a temperatura na qual o seu organismo consegue, né, desenvolver as atividades metabólicas sem perder a homeostase, mantendo a homeostase, tá certo? Então, a temperatura corporal, né, é fundamental para o bom funcionamento, de qualquer organismo, seja ele qual for. No caso da nossa espécie, nós aqui, seres humanos, nós temos uma faixa de temperatura ideal entre 36 e 37 graus. Beleza? Né? Então, se tiver acima disso ou abaixo disso, o nosso organismo não funciona direito. Tá certo? O que é a febre? Né? Tanto que, olha só, quando você está com febre, né, você bota lá o termômetro, né? Agora já não precisa mais disso, porque agora quase
ninguém mais usa termômetro de mercúrio, né? Agora já tem aqueles digitais. Quando você bota lá o termômetro, geralmente assim, você é considerado que você está com febre a partir dos 38. Né? Quando você está com 37,5, falam que assim, é o estágio febril, mas ainda não é febre. Né? Por quê? O que é a febre? A febre é quando o seu organismo propositalmente aumenta a temperatura corporal para tentar matar o que está te infectando. É uma resposta do seu sistema imunológico a alguma infecção que você contraiu. Pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, né? Ou seja, tem um corpo estranho no seu organismo que não era para estar lá. E aí, como, né, esses organismos eles não aguentam viver por muito tempo numa temperatura muito elevada, o seu corpo propositalmente eleva a própria temperatura a fim de matar esse organismo. O problema é que você também não vai sobreviver se ficar por muito tempo com aquela temperatura. Né? Uma vez que para o seu funcionamento ideal, né, o seu corpo tem que estar com a temperatura entre 36 e 37. Se você ficar muito tempo com a temperatura acima disso, você também não sobrevive. Né? Isso é um problema que a natureza humana ainda não conseguiu resolver. Né? Então, assim, o ideal é o quê? É que a sua temperatura suba só por algum tempo para matar, né, os organismos que estão te infectando e depois volte ao normal. Né? Por isso que muitas vezes assim, o termostato, né, o organismo que você toma para o medicamento que você toma para baixar a temperatura, ele é ministrado junto, né, lá com antibióticos, se for uma bactéria, um antiviral, se for um vírus, enfim. É para você assim, diminuir a temperatura e combater o patógeno simultaneamente. Né? Porque se você só baixar a temperatura, a infecção está lá. Você minimiza o sintoma, mas a infecção continua existindo. Tá certo? Então, todo organismo tem, né, uma faixa de temperatura ideal. Né? Porém, a temperatura externa ela está em constante modificação. Né? Eu até falei com vocês, ó, quando eu comecei a dar aula hoje, 7h30 da manhã, não estava tão calor quanto está agora, quase 1 da tarde. Certo? Né? A temperatura externa ela modifica constantemente. Né? E aí o que acontece? No nosso hipotálamo, que era aquele que eu estava tentando mostrar para vocês no início da aula, onde é que vocês acharam que eu estava me coçando, né? No hipotálamo, existe um termostato, né, que mede a temperatura do corpo e dá os comandos que desencadeiam os mecanismos de controle. Né? Então, o que acontece? A partir da reação que ocorre no hipotálamo, né, se a temperatura externa, por exemplo, estiver acima da nossa temperatura ideal, o hipotálamo vai desencadear mecanismos para diminuir a temperatura externa. E aí, ó, aumentou a externa, diminui a interna, desculpa, para diminuir a temperatura interna. E aí, ó, externa acima, diminui a interna, equilibrou. Né? Já ao contrário, se a temperatura estiver abaixo, né, da nossa temperatura ideal, aí o hipotálamo ele vai desencadear reações para aumentar a temperatura interna. A temperatura externa está abaixo, aumenta a interna, equilibra. Vamos ver como. Né? Então vamos lá. Quando o ambiente está quente, a nossa realidade aqui, nós cariocas ou niteroenses, né, gonçalenses, seja lá o que for, a realidade que nós, né, enfrentamos aí com mais frequência. Né? Quando a temperatura está acima, o que acontece? Os vasos periféricos, né, ou seja, os que estão aqui mais próximos, né, da superfície, né, da pele, eles se dilatam, aumentando o fluxo de sangue para a pele. Né? Você tem a dilatação dos vasos periféricos e aí o fluxo sanguíneo aqui, né, perto da epiderme, beleza? Começa a ficar maior. Você tem um fluxo maior de sangue aqui. Isso é o que provoca a transpiração, beleza? Que aí você tem a dilatação dos vasos, né, os poros da pele, a gente vai falar ainda de sistema tegumentar, vocês vão ver como é que é. Os poros provocam, né, essa transpiração. A evaporação do suor, ela leva energia calorífera de dentro do nosso corpo para fora.
né? E aí, imediatamente esfria a camada mais abaixo da pele. Beleza? Em cada gotícula de suor, você tem ondas de calor que são levadas embora. Então, quando você transpira, você já está tirando onda de calor do seu corpo. Beleza? Dessa forma, você tem um resfriamento interno para compensar esse aquecimento externo. E aí você tem um equilíbrio na sua termorregulação, na sua temperatura corporal. Ela continua constante, independente dessa variação externa. Já, por exemplo, quando a temperatura está abaixo dessa temperatura ideal, aí você já tem uma contração desses vasos sanguíneos, que agora é o contrário, é para não liberar calor, né, para manter o calor dentro do seu corpo o máximo possível, ok? Diminui a perda de calor pela superfície e, em alguns casos, você pode até mesmo ter aqueles tremores, né, de frio, que são o quê? São contrações musculares que produzem calor. Né? Se o frio não estiver tão extremo assim, basta você não transpirar. Você não perde calor, né? Mantém a temperatura interna, mantém o calor produzido pelo seu corpo retido nele, ok, seu corpo fica em equilíbrio. Se a temperatura estiver muito abaixo, né, você pode ter esses tremores que são involuntários. Quem já foi para algum lugar muito frio sabe que não dá para controlar esse tremor, ele acontece mesmo, porque é o teu corpo, né, fazendo contração muscular para gerar calor, né, e além do calor que retém, gerar ainda mais. E no caso assim de frios extremos, né, a pessoa que mora lá no Alasca, na Sibéria, enfim, sei lá o que for, né, em caso de frios extremos, você pode ter glândulas suprarrenais que liberam adrenalina para aumentar a taxa metabólica. Pode ter produção de adrenalina por estar no ambiente muito frio, tá certo? Dessa maneira, nós, organismos endotérmicos, conseguimos manter a temperatura do nosso corpo constante, independente da temperatura externa, tá? Só ilustrando aqui, ó o hipotálamo aqui, beleza? Aqui, uma situação, tipo, você está jogando bola no calor, né? A temperatura corporal sobe. O hipotálamo capta isso, né? Os órgãos aqui, ó, os capilares da pele dilatam, glândulas sudoríparas liberam secreção, manda calor embora do seu corpo, temperatura cai. E aí mantém, né, o equilíbrio. Ou o contrário, você está aqui, né, patinando na neve, está brincando na neve igual a Frozen. A temperatura corporal cai, primeiramente, o hipotálamo percebe, e aí você tem uma contração dos capilares sanguíneos, ok? Né, assim, uma constante contração muscular para gerar calor, assim a temperatura interna sobe, né, aumenta e mantém esse equilíbrio. Beleza, gente? Alguém tem alguma dúvida? Perguntas? Faltou algo? Tranquilo. Tranquilo? Né? Então, essa foi a nossa introdução à fisiologia. Beleza? Semana que vem a gente vai começar falando do sistema tegumentar, que é o sistema que envolve a pele e as demais camadas e substâncias presentes nesse órgão. Tá bom? Então, por hoje é isso. Até semana que vem. Podem ir. Tchau. Tchau.